Boa tarde, pessoal. Então vamos para mais uma videoaula de geografia. Hoje eu vou fazer uma explicação sobre a última aula aí que eu postei para vocês, as aulas, né? Uma mudança aí de planos, porque antes eu estava fazendo um videozinho para cada aula. Agora vamos fazer um vídeo só, né? Até eu tinha dado uma paradinha nos vídeos, mas vamos retornar com essa prática. Eu acho interessante aqueles que conseguem acessar o YouTube conseguem então assistir. Eu vou fazer um apanhado geral de todo o material que eu estou postando na última semana. Então, como eu estou postando geralmente no domingo, na segunda-feira, lá no meu blog, aí tem os grupos do Facebook, o blog da Escola Major também, e o grupo do Facebook lá da Escola Manuel, eu vou postar atividade e até sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 12, postei atividade lá no dia 8, eu vou lançar esse videozinho aí para vocês. Todos devem assistir, aqueles que têm a possibilidade, né, de acessar aí o YouTube, porque é interessante, o conhecimento ele é múltiplo, né? Então todas as aulas são importantes, eu estou passando bastante conteúdo, bastante material de geografia, que é importante para todo mundo. Então vou começar com o material, com a aula que eu postei agora nessa última semana, lá do 7º ano, né? O 7º A, Escola Manuel, 7.1 e 7.2 da Escola Major. O que acontece? Eu postei lá uma atividade sobre a construção de espaços geográficos, tá? Então, no Brasil, efetivamente, o início da produção de espaços geográficos no Brasil, com maior intensidade, vai começar a acontecer a partir da chegada dos portugueses. Portugueses, para quem não lembra, né, chegaram ao Brasil em 1500. Até então, as populações nativas elas tinham pouquíssima atuação, né, na transformação do espaço natural. Antes do espaço geográfico vem o quê? O espaço natural, aquele que não tem a influência do ser humano. Então, se nós hoje formos uma ilha deserta nunca habitada, ali nós temos um espaço natural. A partir do momento da chegada dos seres humanos, a transformação desse espaço vai fazer com que ele seja um espaço geográfico, ok? Muito bem. Então, no Brasil, a partir da chegada dos portugueses, não efetivamente em 1500, mas mais precisamente em 1532, quando é fundada a Vila de São Vicente, onde hoje nós temos o estado de São Paulo, inicia com maior intensidade a produção de espaços geográficos no Brasil, substituindo os espaços indígenas. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, não vou me estender muito na explicação, porque tem os outros materiais ainda para frente, é a questão que envolve a atividade econômica. Então, o espaço geográfico nunca pode estar desconectado da atividade econômica. Então, sempre existe uma atividade econômica que vai fazer com que ocorra a produção do espaço geográfico. Então, os autores utilizam um termo, né, que a atividade econômica é o motor da produção de espaços geográficos. E no Brasil, eu vou passar depois aí as próximas atividades, as próximas aulas, né, que a gente vai encaminhar para vocês. No Brasil, a primeira atividade econômica efetiva que vai produzir espaços geográficos é a atividade açucareira, né, a produção da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Então essa basicamente, né, esse assunto basicamente foi o que nós tratamos a aula do 7º ano dessa última semana. Para o 8º ano e para a turma de aceleração, né, até a 1 e 2 da Escola Major e 8º ano A e B lá da Escola Manuel, eu postei uma atividade sobre os conceitos demográficos, né? Demografia, tá? Demografia é um conceito que também é trabalhado pela geografia, que é o estudo da população, né? Demo é povo, população. Grafia é como se fosse a descrição da população. Então, os conceitos demográficos, eles sempre foram alvo e continuam sendo alvo de muitos estudos, porque eles são dinâmicos, né? A população, ela nunca para. Existe uma grande dinâmica populacional, então os números, eles mudam muito, né, na sequência. Então, muito difícil um dia acabar. Esse estudo está pronto, né? Diferente, por exemplo, de outra área da geografia, que é a geologia, geografia física, em que nós temos uma configuração geológica que
ela demora muito tempo para mudar, né? Então imagina as montanhas, as rochas. Então é um processo que leva milhões de anos, diferente da população, porque a população ela é muito mais dinâmica, né? Os movimentos populacionais aí, em umas aulas anteriores eu falei sobre a migração. Então isso tudo é muito dinâmico. Então aí eu postei para os 8º anos e as turmas de aceleração alguns conceitos demográficos que são importantes, né? Que é a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, mortalidade infantil, que são alguns conceitos importantes. População geral, população, né? O crescimento vegetativo são conceitos importantes, está tudo lá no material. Outra coisa legal que a gente está falando e a gente tem que fazer, né, a contextualização, não que isso seja legal, mas a questão da taxa da mortalidade, nós vamos ter um aumento, já tivemos um aumento muito grande observado em comparação com 2019 em virtude, né, da pandemia. Nós estamos em uma pandemia, o Brasil hoje já ultrapassou 40 mil mortes só confirmadas, né? E esse número um número confirmado, nós sabemos, e os cientistas também sabem, que é um número subnotificado. O que significa? O número, na realidade, é muito maior, porque existe... o Brasil é um dos países que menos testa para a Covid, então muitas mortes estão acontecendo hoje no Brasil, mas não estão colocando, né, não estão fazendo teste. No Rio Grande do Sul, só para usar o exemplo do Rio Grande do Sul, é um dos estados que menos testa para a Covid. E o Rio Grande do Sul tem, hoje, um número muito grande de mortes por síndrome respiratória, ou seja, que é um sintoma da Covid-19. Então, existe essa afirmação e a realidade que os números no Brasil, principalmente, eles estão subnotificados, ou seja, existe muito mais mortes. Então, a taxa de mortalidade no Brasil, nesse ano de 2020, vai ter um aumento em virtude da pandemia. Então, essa foi a aula Demografia, conceitos demográficos para os 8º anos e os 7º, para os 8º anos e para a aceleração. E por fim, e não menos importante, eu postei uma atividade lá para os 9º anos, A, B e C, Escola Manuel, e 9.1 e 9.2 da Escola Major, sobre a sociologia. Eu também fiz, há uns tempos atrás, um textinho sobre filosofia. É um conteúdo paralelo, não são disciplinas, né, do ensino fundamental, mas são conteúdos transdisciplinares que estão dentro da nossa grade, que precisamos trabalhar no ensino fundamental também. Primeiro, né, principalmente porque agora nós estamos falando, não falamos mais em geografia e história, falamos em ciências humanas. Então são assuntos que devem ser tratados, claro, na medida do nível de compreensão dos alunos. Então eu estou tratando isso de uma forma adaptada ao ensino fundamental sobre filosofia e sociologia. Eu postei lá, nessa semana, um vídeo sobre sociologia. O que principalmente nós precisamos saber? Sociologia, pessoal, não é opinião. Sociologia não é achismo. Não é uma impressão pessoal. Sociologia é uma ciência. Então, nesse texto que eu postei lá para vocês, existe um termo que ele precisa ser combatido. E não é só agora, é a vida inteira. E vocês vão começar a combater esse termo agora no ensino fundamental, que é o chamado senso comum. Então, o senso comum, eu vou dar só um exemplo de senso comum, porque eu não quero me estender muito o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande também. O senso comum é aquele assunto que todo mundo, entre aspas, concorda, em virtude de uma ideia que foi sempre falada do mesmo jeito, mas que nunca se entrou a fundo naquele assunto, ou seja, é uma coisa muito superficial. Então eu quero dar um exemplo de senso comum no Brasil, que ele precisa ser combatido, porque senão o problema ele vai por muito tempo. Nós estamos vendo hoje toda uma discussão sobre racismo, né? Manifestações nos Estados Unidos, manifestações no Brasil, no mundo inteiro sobre racismo.
E existe um senso comum no Brasil sobre a questão das cotas raciais, que é tanto nas universidades como em concursos públicos. Muito bem. O que acontece? O senso comum diz que as cotas raciais elas vão discriminar. Elas estão promovendo a discriminação. Eles vão dizer que os negros são menos inteligentes. Isso, pessoal, isso é o senso comum. É preciso aprofundar nesse tema. Hoje, me perguntaram esses dias, mas o racismo nunca vai acabar. Será que vai acabar um dia? E as pessoas, muitas delas dizem, não, nunca vai acabar. Eu digo, o racismo só vai acabar quando houver representatividade. O que é representatividade? É ter pessoas negras em todos os setores da sociedade. Aí vai começar a melhorar a situação. O racismo só vai ser combatido quando houver a representatividade efetiva na sociedade. E como que vai ter representatividade? Quando houver a reparação da desigualdade que aconteceu por mais de 300 anos. Porque os negros, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, sempre foram excluídas. Essas pessoas sempre foram excluídas de muitas coisas, propriedade, educação, dignidade. Então as cotas raciais, elas existem para reparar esse erro do passado, de mais de 300 anos, que foram vítimas dessas políticas escravistas, para que daqui para frente a população negra tenha representatividade, para que elas consigam ingressar na universidade, para que elas consigam ter essa representatividade como um todo, e assim começa o início do fim do racismo. O racismo só vai acabar quando houver o início de uma representatividade maior em relação aos negros em toda a nossa sociedade, certo? Então o senso comum, ele precisa ser combatido. Eu só dei um exemplo, tem vários outros exemplos de senso comum, eu não vou falar de outros, mas eu estou simplesmente colocando um ponto aqui, que é a questão das cotas raciais, que é muito discutida, e muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é discriminação, isso é senso comum. A pessoa que fala isso, muitas vezes ela não se aprofundou no estudo da sociologia. Então, sociologia, hoje, ela não é opinião. Tu não combate um estudo sociológico com um textão no Facebook. Tu não combate uma pesquisa sociológica com a tua opinião. Porque o teu vizinho aconteceu isso, porque eu acho isso, porque não é isso que eu vejo no meu bairro, não. Sociologia é ciência. Em tempos que a ciência está desacreditada, não é, para mim, uma surpresa que a sociologia também acabe sendo bombardeada por esse mar, por esses canhões de ignorância que nos invadem hoje em dia. Bom, eu acho que eu consegui fazer um resumão.